Eu falei pro Carlos que posso. Eu falei que ia falar 4 horas de manhã. Boa noite a todos, aos vereadores, aos presentes, assistindo à sessão. Acham-se presentes 9 vereadores. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. O vereador Ademir Antônio Videira Bright fará a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos. Leitura do livro do profeta Isaías. Eis o meu servo, eu os recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro da aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar o cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O primeiro secretário desta casa, Gabriel Henrique Bergamin, fará a leitura da ata da primeira sessão extraordinária realizada em 10 de abril. Muito boa noite a todos. Ato da primeira sessão extraordinária realizada em 10 de abril de 2019. No dia 10 do mês de abril do ano de 2019, às 12 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Boracéia em primeira sessão extraordinária, sob a presidência da senhora vereadora Marlete Zenatiante. Efetuada a chamada, verificou-se a presença dos senhores vereadores Ademir Antônio Videira Bright, Luiz Ferreira da Silva Filho, José Walter de Freitas, Gabriel Henrique Bergamin, João Luiz Piton, Joelson Vitor dos Santos, Márcio Martinelli e Marlete Zenatiante. Estando ausente o vereador Valdir Durães Vasconcelos. Havendo número legal sob a proteção de Deus, a senhora presidente declarou abertos os trabalhos do dia de hoje. Iniciando o expediente do dia, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura da 5ª sessão ordinária, realizada em 1º do corrente. Nesse momento, o vereador Ademir Antônio Videira Bright solicitou a palavra e requereu verbalmente a dispensa da leitura, devido ao fato de todos já terem conhecimento do seu conteúdo. Após a senhora presidente, colocou em discussão e votação o requerimento verbal do vereador para aprovação. Em discussão, ninguém se manifestou e em votação foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente colocou em discussão e votação a referida ata. Em discussão, ninguém se manifestou e em votação foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, a presidente solicitou ao segundo secretário para proceder à leitura do projeto de lei 12/2019, de 9 de abril de 2019, que dá nova redação ao artigo 22 da Lei Municipal 1735/2013 e revoga a Lei Municipal número 2069/2017 e demais disposições em contrário. Após a leitura, a presidente colocou o projeto em discussão e votação para deliberação. Em discussão, ninguém se manifestou e em votação foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, o expediente, a senhora presidente encaminhou o projeto deliberado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, compostas pelos seguintes vereadores:
Márcio Martinelli, Valdir Durões de Vasconcelos e João Luiz Piton. Gelson Virto dos Santos para retribuir o vereador para substituir o vereador Valdir Durões, na sua ausência, na comissão em que ele compõe. E determinou a suspensão da sessão por 10 minutos. Reaberta a sessão, a senhora presidente passou a ordem do dia, comunicando que, para o parecer, foi favorável da comissão sobredita, passando o projeto em única discussão e votação, solicitando ao secretário a leitura do projeto pela sua ementa. Assim, o secretário procedeu à leitura do projeto de lei 12/2019 do Executivo Municipal. Fim da leitura, a presidente colocou ordem em discussão e votação para aprovação. Em discussão, ninguém se manifestou e em votação foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, nem inscritos para o uso da tribuna e nada mais havendo a tratar, a presidente dessa casa, Marlete Zenatti Giante, determinou, agradecendo seus novos colegas e todos os munícipes presentes, solicitando a lavratura desta ata, dando por encerrada a presente sessão. Eliana Aparecida Martins Coelho redigiu e eu, Gabriel Henrique Bergamin, primeiro secretário, subscrevo. Coloco a referida ata em discussão e votação para aprovação. Em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. A ata aprovada por unanimidade. O segundo secretário, Márcio Martinelli, procederá à leitura do demonstrativo da receita e despesas da Câmara no período de março do corrente ano. Boa noite a todos. Receita do 10º de março de 2019, R$ 62.500. Devolução de diárias, pessoa civil, R$ 1.234,33. Despesas, vencimentos e vantagens fixas, folha de pagamento, R$ 32.607,89. Obrigações patronais, INSS e FGTS, R$ 10.264,31. Material de consumo, R$ 45. Diárias pessoal civil, R$ 500. Material, bem ou serviço para distribuição gratuita, vale alimentação, R$ 1.240,65. Serviço de consultoria, R$ 2.709,06. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, R$ 409,54. Serviço de tecnologia, informação e comunicação, R$ 2.381,84. Equipamento e material permanente, R$ 5.940,64. Total de despesas, R$ 56.098,93. Superávit, mês anterior acumulado, R$ 53.156,69. Superávit de março, R$ 7.635,40. Total acumulado, R$ 60.792,09. Jefferson Augusto, contador. Conforme eu disse na sessão anterior, nós estaremos colocando o demonstrativo de receita de todo mês. Então, esse é o demonstrativo da receita referente ao mês de março e está disponível na Secretaria da Câmara, aos vereadores. Projetos para deliberação. O primeiro secretário desta Casa fará a leitura do projeto de lei legislativo número 2 de 2019, que autoriza a celebração de termo de adesão ao serviço voluntário. Projeto de lei do Legislativo, número 2/2019, de 28 de fevereiro de 2019. O autor é o Márcio Martinelli, vereador. O assunto: autoriza a celebração de termo de adesão ao serviço voluntário. Artigo 1º.
Considere-se serviço voluntário para fins dessa lei a atividade não remunerada, prestada por pessoa física em setores da Prefeitura Municipal de Boracéia. Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. O artigo 2º. O serviço voluntário será executado mediante a celebração de termo de adesão entre a Prefeitura Municipal e o prestador de serviço voluntário, dele devendo constar o projeto e as condições de seu serviço. Artigo 3º. No ato da celebração do termo de adesão, o prestador de serviço voluntário deverá apresentar declaração ou certidão expedida pelo cartório eleitoral da comarca de Pederneiras, de que não está afiliado em partido político, sob pena de anulação do termo. Artigo 4º. A presente lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo, através do decreto municipal no que for necessário. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor da data de sua divulgação, revogadas as disposições em contrário. A justificativa do projeto 2/2019 é que o presente projeto visa autorizar o Poder Executivo firmar termos de adesão com pessoa física que tenha interesse em prestar serviço voluntário em um dos seus setores da Prefeitura Municipal, sendo que exigência de não filiação em partido político visa proteger o interessado de ataques verbais que lhe possam ser dirigidos em época eleitoral. Boracéia, Sala de Sessões, Leonardo Gavioli, 28 de fevereiro de 2019. Vereador Márcio Martinello, gostaria de ter seu comentário sobre o projeto. Boa noite a todos, novamente. Acho que a justificativa está bem clara aqui. Esse projeto ele é simplesmente para proteger as pessoas de bom coração que têm interesse voluntário no nosso município, que não queiram trabalhar em órgãos públicos sendo filiado a um partido. Ele, estando desfiliado a um partido, não cria vínculo nenhum e também ele não corre o risco de ser, um dia de amanhã, ser criticado pela população que está fazendo por política, um dia de amanhã, se ele quer ser candidato. Então, qualquer pessoa é bem-vindo no serviço voluntário, desde que não esteja filiado a um partido. Isso é simplesmente que seja de bom coração. O projeto é de minha autoria, conto com a colaboração de todos. Se alguém tiver algum artigo a mais para acrescentar, está à disposição. O projeto apenas é a apresentação hoje, mas eu gostaria de contar com o apoio de todos. Que isso é apenas para preservar a pessoa que quer fazer um serviço voluntário no nosso município. Isso apenas em prédios públicos, tá? Quem quiser fazer o serviço voluntário fora do prédio público, à vontade. Isso é apenas para não dentro do órgão público nosso. Alguém tiver alguma dúvida? Se me permite, presidente? Com a palavra o vereador Gabriel. Só uma dúvida aqui, vereador. A Prefeitura vai poder intervir nesse projeto, em algumas mudanças ou não? A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo através do decreto municipal. Ela não consegue alterar? Eu não consigo interpretar aqui, na verdade. Não entendi a sua pergunta, Gabriel. A Prefeitura não tem poder sobre esse projeto aqui, porque fala que o Executivo, através do decreto municipal, conseguiria mudar se for necessário. Poderá ser regulamentada com algumas alterações. A princípio, o projeto é isso aí, né? O princípio do projeto é isso. O advogado que eu consultei, ele falou dessa maneira seria mais justa para não prejudicar ninguém que tem o interesse de fazer um serviço voluntário no nosso município. Então, aqui, se tiver alguma ideia a mais, fora isso, a gente acrescenta. Mas o intuito é preservar quem queira prestar um serviço comunitário aqui e não estar filiado a nenhum partido. Correto, mas nada mais justo do que quem quer trabalhar não ficar usufruindo da máquina, né? Conheço o seu serviço, Gabriel, conheço do Valdir e de outras pessoas que ajudam aqui. Vocês são filiados a um partido, somos hoje vereadores, eu também faço minha parte e não precisamos usar prédios públicos. E se houver gente, alguém para fazer em prédios públicos, não seja filiado. Tem muito serviço comunitário para fazer fora daqui. Maravilha. Tamo junto. O decreto pode ser também, por exemplo, para regulamentar o termo de adesão, né? Ele decreta, sim, que quem vai fazer o termo de adesão é a Prefeitura. O projeto de lei é do Legislativo, mas quem vai decretar o termo de adesão, por exemplo, é o Poder Executivo, como exemplo, né? Coloco o projeto em discussão e votação para deliberação. Em discussão, em votação,
Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. O segundo secretário desta Casa fará a leitura do projeto de lei legislativo número 4/2019, que altera o artigo da Lei Municipal número 2031 de 2017, sobre iluminação com luz de LED. Projeto de Lei número 4/2019, de 5 de abril de 2019. Altera o artigo 1º da Lei Municipal 2031, de 4 de abril de 2017. Artigo 1º. A redação do artigo 1º da Lei Municipal 2031, de 4 de julho de 2017, passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído obrigatório de que os novos loteamentos e empreendimentos imobiliários do município de Boracéia utilizem lâmpadas de LED, diodono emissor de luz, na rede luminária pública, com potência mínima de 150 watts. Artigo 2º. Os demais artigos permanecem inalterados. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua divulgação, revogadas as disposições. Justificativa. O presente projeto visa complementar o artigo 1º da Lei Municipal número 4/2000 de julho de 2017, incluindo como exigência a potência mínima de 150 watts para as lâmpadas de LED, a fim de que tenha capacidade de melhor iluminação. Boracéia, Casa de Leis, Leonardo Gavioli, 5 de abril de 2019. Autor Márcio Martinello. Coloco o projeto em discussão e votação para deliberação. Senhor Presidente. Em discussão. Senhor Presidente, na verdade, esse artigo é um complemento para aquela lei que eu já tinha feito a respeito do loteamento, que não foi posto o watts ideal que era para as lâmpadas de LED. Então era uma brecha na lei que os loteadores podiam encontrar. Agora, a partir de agora, eu estou acrescentando esse artigo aqui, então fica instituído esse watts, que é o mínimo de iluminação pública. Então o projeto de lei ele vem para alterar um artigo do outro projeto. Sim. Ele só acrescentou a potência da luz, para não ter uma brecha no artigo quem queira fazer um loteamento aqui no nosso município. Em votação, o projeto de lei. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. O primeiro secretário desta Casa fará a leitura do projeto de decreto legislativo número 2 de 2019. O projeto concede título de cidadão. Projeto de decreto número 2/2019. Autor Edilidade Municipal. Um assunto que concede título de cidadão boraceense aos senhores João Curi Neto e José Renato Nalini. Artigo 1º. É concedido aos senhores João Curi Neto e Dr. José Renato Nalini o título de cidadão boraceense, em homenagem ao reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a esta municipalidade, especialmente na área de educação, onde, graças aos seus empenhos nos trâmites junto à Secretaria do Estado da Educação e Fundação do Desenvolvimento do Estado, FDE, auxiliaram este município a conseguir diversas conquistas, entre elas a liberação de salas de aula, salas turma para ensino profissionalizante médio-tec, cobertura do ginásio de esporte, ônibus escolar, merendas, entre outros, além da respectividade para o nosso município junto ao pleito. Artigo 2º. Esse decreto entra em vigor na data de sua divulgação, revogadas as disposições em contrário. Casa de Leis, Leonardo Gavioli, 15 de abril de 2019. Então aqui, acho que para todos os vereadores, Ademir Antônio Videira Bright, João Luiz Piton, Marlete Zenato Giante, Gabriel Henrique Bergamin, José Walter de Freitas, Márcio Martinelli, Gelson dos Santos, Luiz Fernando da Silva Filho, Luiz Ferreira da Silva Filho, desculpa, Valdir Durães Vasconcelos. João Curi Neto é nascido em Botucatu,
formado em Direito pela Pontífica Universidade Católica PUC, em Campinas, e especialista em Direito Tributário pela Universidade de Bologna, na Itália. De 2009 a 2016, período em que foi prefeito de sua cidade natal, Botucatu teve sua gestão reconhecida por diversos prêmios como Município Verde Azul, Mário Covas de Inovação, Município Amigo da Criança e Município Mais Seguro do Estado de São Paulo. População acima de 100 mil habitantes. Na área da educação, de 17 de janeiro de 2017 a 5 de abril de 2018, foi presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, órgão responsável por viabilizar a execução das políticas educacionais definidas pela Secretaria da Educação. José Renato Nalini é um jurista, professor, escritor, magistrado e político brasileiro. Foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde exerceu a presidência, o secretário da Educação do Estado de São Paulo. Foi promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo quando ingressou na carreira da magistratura como juiz de direito. Foi promovido a juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo em 1993 e tornou-se desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 2004. Foi corredor-geral da Justiça do Estado de São Paulo de 2012 a 2013, presidente do Tribunal de 2014 a 2015, quando se aposentou. Foi também presidente da Academia Paulista de Letras. Após aposentar-se como desembargador, foi nomeado em janeiro de 2016 para a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo pelo governador Geraldo Alckmin, em 9 de dezembro de 2010. Foi agraciado com a Ordem do Ipiranga, no grau de grande oficial, pelo governo do Estado de São Paulo. Em 4 de julho de 2018, foi agraciado com o grau de Comendador da Ordem do Mérito de Portugal. Após a leitura do projeto de decreto de lei legislativo, eu coloco em discussão. Senhor presidente, esse decreto está no nome de todos, porque acho que todos nós da Câmara fazemos parte dessa conquista de Boracéia da cobertura dessa quadra. Os maiores responsáveis pela cobertura da quadra são esses dois que já se iniciaram lá, um término agora, vai terminar agora em maio essa cobertura, e todos nós temos sim uma ponta lá. Tudo passou pela Câmara, então por isso está o nome de todos, e os dois cidadãos merecem nosso respeito porque abraçaram o nosso município. É uma obra de mais de R$1 milhão, então nada mais justo para eles. A justificativa é bem clara, ao nome de todos nós da Câmara, e se Deus quiser, se eles estiverem aqui na inauguração, podemos dar em honra para eles, toda a Câmara. Obrigado. Mais algum vereador? Presidente. Com a palavra, Gabriel. Senhor, obrigado. Só complementando aí o nobre vereador Márcio, o João Cury, né, que mencionou, ele é autor aí e protagonista de algumas conquistas que proporcionou para o nosso município. Além do ginásio também, ele fez parte aí desse projeto das salas de aula, da liberação, né, dessas novas salas de aula. Claro que através desse intermédio, que é o irmão, o deputado Fernando Cury, a gente vem conseguindo aí essas liberações. É uma conquista da população, da Câmara, né? Essa liberação do ginásio, a gente sabe que já estava aí há quase 5 anos parado, né? Eu sempre disse isso, que é uma responsabilidade do Estado, do governo do Estado, e não da Prefeitura. E para a Prefeitura ganhar e tomar frente disso se torna um pouco caro, né? Investimento aí quase que de R$1 milhão. Então acho que nada mais justo do que a gente passar esse título de cidadão através dessa dificuldade que foi no passado, que as prefeituras atravessaram, juntos a gente conseguiu com que ele tivesse essa confiança mais uma vez no município e nos proporcionasse aí essa reconstrução, na verdade, né? Não foi nem a reforma, foi a reconstrução do ginásio. E agora a gente está empenhado aí, junto com o Fernando e com o João, que nos ajuda aí com os projetos sociais em relação do Condeca. Então, são pessoas que eu acho, viu, presidente, que mais do que merecidas. Se tem uma pessoa que merece, a gente passou, acho que são eles, porque fizeram uma coisa em prol do nosso município.
embora eles já ganham, tá? Eles são assalariados para trabalhar, sim. Só que são aí quase 600 municípios e acho que somente 7 realmente concluíram as obras. Eu tenho certeza que a gente vai concluir. Então aí fica aí, parabéns aí pela iniciativa. Palavra aberta ainda, se alguém quiser ter seu comentário sobre o título de cidadão, ao João Cury Neto e o Dr. José Renato Nalini. O senhor João Cury Neto, tanto o João Cury Neto quanto o Dr. José Renato Nalini merecem demais esse título oferecido por esta Câmara. E é muito justo também que o decreto seja de autoria de todos os vereadores, considerando que todos os cidadãos de Boracéia foram beneficiados, né? Com as verbas que mandaram. Já vista o histórico do João Cury Neto e do José Renato Nalini. O João Cury Neto é um cidadão que muito próximo da gente, né? Ele beneficiou Boracéia e toda a região num tempo tão curto que ele ficou como secretário da Educação do Estado de São Paulo. É bastante merecido. E o José Renato Nalini, o doutor José Renato Nalini, um jurista promissor, né, com uma carreira brilhante, também durante o tempo que ele ocupou a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, olhou muito para a região, para a nossa região aqui. Então é muito merecido e é de autoria de todos os vereadores o projeto de decreto legislativo. E com certeza teremos a honra de recebê-los em nosso município para entregar esse título. Coloco o projeto de decreto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para as indicações do dia. O segundo secretário, Márcio Martinello, fará a leitura da indicação número 20. Indicação número 20 de 2019, de 20 de março de 2019. Excelentíssima Marlete Senati Giante, presidente. Senhora Presidente, o vereador subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo cópia da seguinte indicação: que o Poder Público Municipal adquira um terreno para a construção de barracões industriais. Justificativa: que a Prefeitura, com dinheiro de vendas de outros terrenos, adquira uma área para a construção de barracões industriais no qual esses poderiam ser construídos com emendas parlamentares ou recursos próprios, tendo como exemplo algumas empresas já instaladas nessa cidade. Isso poderia gerar mais empregos e incentivar outras empresas que queriam se instalar nesse município. Casa de Leis, Leonardo Gavioli, Boracéia, 2 de abril de 2019. O vereador Márcio Martinello. Como é de regulamento da Casa, o vereador, autor da indicação, se quiser fazer comentários sobre a indicação. Essa indicação, né, todo mundo sabe a situação que estão passando dos terrenos ali que foram adquiridos e não foram construídos até hoje, é uma dificuldade grande. E o nosso município já teve situações menores financeiramente quando adquiriram alguns barracões. Compramos a Estrutex, há mais de 10 anos atrás, a própria Metalan veio nesse tipo de incentivo, a própria JP veio nessa situação. Hoje a situação dos cofres públicos nossos para a construção de barracões é difícil, mas o dinheiro para comprar esse terreno nós temos, que foi vendido uma área e que ela só pode ser usada em compra de outra área. Então, o empenho de nós, os vereadores, do próprio legislativo, se conseguir alguma emenda para a construção do barracão, no qual temos exemplo, o próprio Gelson aqui no barracão da prefeitura trabalhando, gerando emprego, o outro prédio da prefeitura que vai gerar mais de 15, 20 empregos com o Tieto agora. Então, uma iniciativa boa, que não tem como dar errado. Isso já foi provado que dá certo. Obrigado. O primeiro secretário da Casa, o Gabriel Henrique Bergamin, fará a leitura da indicação número 21. Indicação 21/2019. O assunto é pintura e iluminação diferenciada na passarela. O autor é o Márcio Martinello. Senhora Presidente,
o vereador que esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo cópia da seguinte indicação: que o Poder Executivo Municipal proceda a melhorias como pintura e iluminação diferenciada na passarela. A justificativa da indicação é que faz necessário, uma vez que as pessoas estão usando a rodovia para a travessia. A pintura e a iluminação diferenciada poderá ser um atrativo para atrair os adultos e principalmente as crianças a passarem na passarela. Muito bem, Márcia. Parabéns. Atrativo legal. Casa de Elisa, Márcio Gavioli, Boracéia, 2 de abril de 2019. Márcio Martinelli, vereador. Parabéns pela criatividade. Com a palavra. Todo mundo sabe que o trânsito de pessoal do lado de lá da cidade, que passa pela rodovia, é uma situação difícil, não sabemos o que fazer. Outra passarela, dificilmente irá sair pela questão financeira e perto uma da outra. Precisamos fazer alguma coisa para incentivar a população a usar a nossa passarela. Nossa passarela está em boas condições, não tem necessidade de reforma. E sim, implementar alguma coisa para que faça essas pessoas usarem a passarela. Eu não sei qual é o motivo que as pessoas passam o trevo, depois tem que subir a rua. Imagine lá em cima que eles têm que andar um pouco mais. Se tiver algum atrativo, se alguém tiver mais alguma ideia para implementar, eu agradeço, porque precisamos fazer alguma coisa, principalmente para as crianças. Tem mãe que passa com um carrinho durante a pista. É um absurdo isso, eu não sei algumas ideias, se alguém tiver mais ideias, vamos fazer, porque antes que aconteça alguma coisa. Essa iniciativa eu acho que não é tão cara, uma pintura diferente, uma iluminação colorida, alguma coisa que possa fazer, para ver se incentiva esse pessoal a usar mais a passarela. O segundo secretário fará a leitura da indicação número 22. Indicação número 22 de 2019. Senhora Presidente, o vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo cópia da seguinte indicação: que o Executivo Municipal proceda a melhorias no projeto Amigo, bem como troca de manutenção de equipamento. Justificativa: o projeto Amigo atende hoje cerca de 180 alunos dos 6 anos de idade matriculados nas escolas municipais e desenvolve atividades que visam reforçar e valorização humana e os princípios da cidadania. Suas atividades são pautadas com experiências lúdicas, culturais e esportivas, e de uma importância manter os equipamentos tanto esportivo como processamento de dados e outros que são utilizados pelo projeto, sempre em bom estado, e utilizados para que possam melhor atender essas pessoas. Caso de lei, Leonardo Gavioli, Boracéia, 2 de abril de 2019, autor Márcio Martinelli. Esse é algum comentário, vereador Márcio? Sim, eu tive visitas lá no Espaço Amigo, o trabalho é muito importante que eles fazem lá, mas isso é claro lá que ainda falta equipamentos pelo número de alunos que estão atendendo lá e por desgaste mesmo de usar os equipamentos, principalmente de música, os computadores, desde impressora que não temos uma colorida lá. Eu estive em São Paulo semana passada junto com o vice-prefeito, eu já fiz esse pedido de melhorias lá, junto à educação. Não sei o que vamos conseguir, mas que trabalhamos já junto a isso já. Essa indicação aqui é para mais fortalecer junto com vocês, a gente cobrar mais o prefeito contra isso. Já corri atrás, junto com o Di, já corrimos lá para São Paulo, protocolamos esses pedidos, porque falta, e é caro, cerca de R$73 mil, que é o orçamento que eu levantei lá, entre TV, impressora, instrumento de música, e mais algum item que seria necessário. Então, é mais uma ajuda que eu peço para vocês aqui, uma cobrança para o Executivo. Primeiro secretário, Gabriel, fará a leitura da indicação número 23. Indicação 23/2019. O assunto é atividade física antes das aulas dos alunos da EMEF. O autor é Luiz Ferreira Silva Filho. Senhora Presidente, o vereador que esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo cópia da seguinte indicação:
que o Executivo Municipal, junto com o setor de educação, realize 20 minutos de atividade física antes das aulas dos alunos da EMEF. A justificativa da indicação 23 é que sabemos da importância do movimento a todo ser humano. Destaco a liberação de neurotransmissores ligados à concentração e memória. Dessa forma, iremos melhorar o desempenho e produtividade dos alunos. Destaco também a importância dos exercícios físicos como coadjuvante e tratamento de obesidade infantil, além de fortalecer ossos e músculos, melhora a postura, melhora o sistema cardiorrespiratório, melhora da flexibilidade e será muito importante para os esportes futuros. A ideia central dessa indicação seria algo entre 2 a 5 vezes na semana, de acordo com a possibilidade dos professores e alunos. Casa de Leis, Leonardo Gavioli, 2 de abril de 2019, Luiz Ferreira da Silva Filho, vereador. Vereador, professor Luizinho. Boa noite a todos, boa noite, senhora presidente, demais vereadores. Então, está bem explicado aí na indicação. É um estudo que foi feito nos Estados Unidos, onde, acrescentando atividade física para as crianças em torno de 20 a 30 minutos, eles têm um desempenho melhor nas aulas. A primeiro momento, nós podemos pensar, os alunos vão ficar agitados, vão entrar para a sala, eufóricos, e isso vai atrapalhar o andamento. Mas, pelo contrário, o estudo mostrou que, na prática, melhorou o desempenho, melhorou a memória, porque, igual o vereador Gabriel leu aqui, aumenta os neurotransmissores, aumenta as conexões cerebrais, e isso faz o aluno aprender mais. Então, aí a ideia seria, pelo menos umas 2 vezes na semana, em torno de 20 minutos no começo das aulas, para que os nossos alunos tenham mais produção durante o dia. Obrigado. Muito bem. E agora o segundo secretário fará a leitura da indicação número 25. Indicação número 25, 2019. Senhora Presidente, o vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo cópia da seguinte indicação: que o Executivo Municipal providencie a criação de sala de recurso, atendimento educacional especializado na Escola Professora Salete Marósfera. Justificativa: em visita à unidade acima citada e com conversa com a equipe gestora e professores, notou-se um índice muito grande de alunos que necessitam de atendimento educacional especializado. Ou seja, os alunos da rede municipal de ensino apresentam dificuldade ou transtorno de aprendizagem. Em alguns casos, alunos que apresentam deficiência intelectual, sendo que no nosso município não tem um atendimento específico que atenda à educação exclusiva. Os laudos são concluídos, mas não tem uma continuidade no trabalho realizado em parceria com a saúde, necessitando então de uma sala de recurso no qual atenderá à demanda existente no nosso município. Casa de Leis, Leonardo Gavioli, Buracéia, 2 de abril, Ademir Antônio Videira Bright, vereador. A palavra, vereador Ademir. Sim, boa noite a todos. Essa indicação está bem clara, né? Nós precisamos aí, acho que urgente, de uma sala de recursos para o atendimento educacional especializado. E mesmo com o excelente trabalho dos nossos profissionais de fono, psicóloga e neuropediatra, nós temos já um laudo fechado com 10 casos de deficiência intelectual. Então, é muito importante, né, essa sala, para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho. Sabemos que o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pode dar o suporte necessário, né, com mobília, equipamentos e materiais necessários. E aí a Prefeitura entraria com a contratação de um profissional, e tem que ceder a sala ou construir ou adaptar uma sala, no caso. Sempre supervisionado, presidente, pela Diretoria Regional de Jaú, né? Da Delegacia da Ensino de Jaú. Obrigado. O número
que o vereador falou, 10 alunos com deficiência intelectual, já é um número suficiente para montar a sala de recursos, que é o que a lei exige. Terminadas as indicações do dia, inscritos para o uso da palavra, por favor, fazer uso da tribuna livre, o vereador Márcio Martinello. Boa noite. Boa noite a todos. Queria primeiro agradecer os munícipes aqui presentes, tá? Sejam bem-vindos, e ao Jornal Noticiantes aqui também, tá? Agradecer. Vou ser bem breve, a respeito dos terrenos. A gente tiver uma reunião aqui com o advogado, chamamos ele para vir, todos os contemplados dos terrenos da construção dos balcões, e até agora não foi tomada uma decisão ainda. Não sabemos ainda chegar a um bom senso para todos. É uma cobrança da população, de nós para resolver isso junto aos nossos amigos. O que eu propus, falei com o advogado que podia ser feito. Dentro da lei, estava marcado para 7 funcionários. Reduzir um pouco esse número de funcionários, porque hoje é muito difícil você gerar 7 funcionários. O próprio Gelson tem uma empresa, quem tem empresa sabe a dificuldade que é, de 7 para 4 funcionários. Outra coisa que podia ajudar eles também, uma audiência pública, para que toda a população esteja presente, ciente do que está acontecendo, que nós vereadores estamos lutando para regularizar esses terrenos, que eles também estão com consenso que passaram dificuldade, por isso que não fizeram até agora. Então, trazer todo mundo junto. Se alguém tiver mais alguma ideia durante essa audiência pública, pôr em pauta. Essa, de momento, é a minha. Abaixar esse número de funcionários, que é muito alto, de 7, infelizmente é alto. É difícil uma empresa hoje gerar 7. Se ela gerar 4, ela pode crescer. Com 7 é difícil hoje gerar com os encargos que tem. E também acertar que seja bom para todos um tempo mais. O quanto que é esse tempo? 6 meses? No máximo 1 ano. Para a gente resolver durante a nossa gestão, que termina o ano que vem. Porque eles já estão, entre aspas, atrasados na construção que foram prometidos, que foram cumpridos dentro da lei, não foi cumprido. Então dá um prazo a mais para ele, que seja justo para todos, entendeu? Que seja no bom senso, tanto da Câmara, quanto o contemplado do terreno e a população presente. Um tempo maior, abaixar o número de funcionários, eu acho que seria o ideal para eles, pelo menos a gente entrar num bom senso. E quem não puder, que devolva os terrenos. Mas eu acho que se fizer isso, vai estar de acordo com quase todos, que eu conversei com quase todos, e eles ficaram à disposição, ficaram contentes com a minha ideia. Se alguém tiver mais alguma coisa, durante a audiência pública, pode pôr em pauta. É somente isso, obrigado a todos. Inscrito para o uso da palavra, na tribuna livre, o vereador Gabriel Henrique Moreno. Mais uma vez, boa noite. Bom, eu quero fazer alguns agradecimentos, vou começar pelas cobranças, por exemplo. O Márcio já mencionou, né? Nós já conversamos a respeito disso e a gente também está aguardando aí um posicionamento para que juntos a gente possamos tentar sanar esse problema aí e acabar com essa parafernália toda aí já de alguns anos. Resolveu lá com todo mundo, né? Bom, em relação aos galpões, tá? Eu tinha pedido já, foi mandado um ofício, peticionando aí algumas sessões anteriores, para que a gente possamos juntos saber quais são os prédios públicos, ou seja, quais os galpões que a Prefeitura está angariando, né? Está ajudando. Então, para que a gente fique a par disso aí, saiba aí, para que a gente possa falar para a população também, né? Quem pode ajudar, quem não pode ajudar, quem já está ajudando, quem deve ajudar, né? Então eu fico na guarda também, já faz alguns dias aí, já passou o prazo para eles dar uma posição para nós, para que a gente possa ter um posicionamento em relação a isso aí, para saber se de repente a gente vai atrás de terra para galpões, nós já temos 3, 4 galpão público aí parado, enfim, isso aí é um posicionamento que eu fui peticionado para que possa apresentar para a Câmara, né? E a gente saiba aí quais são os prédios que a Prefeitura angaria. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer aí o prefeito Marcos, a administração, né, que o projeto pediu o Espaço Amigo, eles estavam reclamando que eles precisavam de uma máquina, né? Alguns vereadores, o próprio Márcio, a Marlete esteve lá, e sabe que eles precisam de pedir uma máquina de lavar. Então, por isso que eu falo, quanto mais
força, a gente pedindo, eu acho que mais rápido sai, né? Então, eu acho que eu tenho que agradecer, porque sai muito rápido. Então, ele não me atendeu, não dos vereadores, atendeu o projeto, que é o Espaço Amigo. Tem outros projetos também que me ajudam. Então, fica aqui meu agradecimento, tá? Pela... Máquina de lavar, né? Uma máquina de lavar roupas, né? Uniformes, enfim. Fica aqui, então, o meu agradecimento, que fica registrado o meu agradecimento. Protocolei também um ofício, tá? Eu vou comunicar aos senhores, que foi já enviado para o Fernando Cury, que é o deputado estadual que aí conseguiu uma votação significativa. Eu mandei nome da Câmara, mas eu devo estar passando uma indicação também, se os senhores quiserem fazer parte, eu faço questão que toda a Câmara faça esse pedido, para que a gente possa agora, o Fernando encabeçou aí a bancada de liderança do CONDEC, né? E vai aí, eu tenho certeza que ele vai conseguir muito nos ajudar em relação aos projetos sociais, o projeto Espaço Amigo, e o projeto, enfim, o projeto agora aqui, o Instituto Renova, que a gente sabe que a Prefeitura teve que encarar essa responsabilidade aí e dar uma força legal. Enfim, ambos os projetos, a gente ajuda qual for, enfim, possível, mas que ajude. Então agora acho que é a hora da gente ir para cima, a gente pedir, é a hora de peticionar para eles poderem nos ajudar. E nós temos uma raiz que é um braço grande, né? Que por estar lá nesse setor ali do CONDEC, onde nos abrange e nos dá a liberdade de tentar conseguir alguma coisa em prol dos projetos sociais. Eu tenho certeza que vai dar certo. Então a semana que vem está liberando esse edital, está sendo do governo do estado. Eu devo estar passando aí para a Câmara, para juntos a gente poder, o vereador que tem interesse, pedir juntos para que a gente possa aí, como o próprio vereador pediu, Márcio, as melhorias para o nosso projeto, né? Não é para nós, é para o projeto do nosso município. Então, repito, nosso objetivo é o mesmo, e juntos a gente tem certeza que vai conseguir melhorar aí os nossos projetos sociais. Então, a princípio, pessoal, presidente, muito obrigado. Ok, vereador. E prosseguindo, deliberados os projetos de lei, eu os encaminho às comissões competentes e à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, composta pelos vereadores Márcio Martinello, João Luiz Piton e Valdir Durante Vasconcelos. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, vereadores Ademir Videira Braide, Gabriel Henrique Gagamin e Luiz Ferreira da Silva Filho. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão Gelson Vitor dos Santos, José Walter de Freitas e Márcio Martinello. A sessão ficará suspensa por 10 minutos para que os membros da comissão possam se reunir. Vamos que... Tem não, pai. Com a fábrica. Os dois, pode ser como eu. Reaberta a sessão, passaremos para a ordem do dia. O segundo secretário da Casa fará a leitura da emenda do projeto de decreto legislativo número 2 de 2019. Projeto de Lei Legislativo número 2 de 2019, de 28 de 2 de 2019. Autores: Márcio Martinello, vereador. Autoriza a celebração de termo de adesão ao serviço voluntário. O primeiro secretário da Casa fará a leitura do projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão. Projeto de decreto 2/2019, que concede o título de cidadão moracense aos senhores João Cury Neto e José Renato Nalini. Coloco os projetos de decreto em discussão e votação para deliberação. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais para a ordem do dia, encerro a sessão.
Não temos inscritos para o uso da tribuna livre. Agradeço a presença de todos os colegas, os nobres colegas, a presença dos munícipes, a presença do Jornal Oficiantes, que está toda a sessão aqui fazendo a nossa cobertura. Muito obrigada. E solicito a lavratura desta ata e informo que a próxima sessão ordinária será no dia 6 de maio de 2019. Informo também, convido a todos, lembrando que a missa e também os cultos, né, das diversas igrejas aí, a missa será realizada no dia 6 de maio, após a sessão ordinária. 19h30. O horário da missa, 19h30, e o horário da sessão nós estaremos começando às 19 horas mesmo. Encerrando a sessão, estaremos indo à missa. Poderíamos estar começando um pouquinho antes. Depende da ordem do dia, né? Do número de projetos e do que teremos em pauta. Mas dará tempo sim. Uma boa noite a todos. Lembrando que todos os vereadores devem assinar todos os documentos.